Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Fundamentos e Metodologia da Educação Infantil, no terceiro período do curso de Licenciatura em Pedagogia, do Centro de Referência em Educação à Distância do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. É um prazer estar com vocês nesse período, onde nós vamos discutir a respeito de tudo que envolve educação infantil, desde os fundamentos até as metodologias próprias especificadas em leis e parâmetros curriculares nacionais. Eu sou o professor Gerson, sou mestre em Educação Profissional e Tecnológica, sou também licenciado em Pedagogia, e estou vinculado, né, ao Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Salinas, como professor de Didática e Fundamentos da Educação. A nossa playlist dessa primeira semana constará de 2 vídeos, onde o primeiro deles é este, e em que nós vamos discutir a respeito das concepções de infância, ou infâncias, né, no plural, a partir do enfoque interdisciplinar, ou seja, passando pelas várias visões dos diferentes campos do conhecimento, considerando a base histórica, biológica, psicológica, antropológica e sociológica, né? E isso se faz da maior importância, né? Quando nós pretendemos conhecer, né, a respeito dessa fase existencial que se considera como infância, né? Os nossos objetivos dessa aula de hoje é a conceituação da infância ou das infâncias e conhecer um pouco mais a respeito do surgimento, né, dessa fase existencial e como se deu o trato dela, né, ao longo do tempo, ao longo da existência, e quais foram as suas concepções que denominaram, né, o seu arcabouço teórico, né, ao longo do tempo até chegar nos dias atuais, né? E para começar essa nossa discussão de hoje, essa primeira semana, né, eu já pergunto a vocês como é que foi a sua infância, né? A gente já começa com esse questionamento, essa autorreflexão, essa metanarrativa, essa metamemória, né? Uma viagem dentro de mim mesmo, onde eu me questiono, como é que foi a minha infância? Quando terminou? Que fato marcou o término da minha infância? Que espaços e tempo eu utilizava nesse período da minha vida? Eu brincava de quê? Existiam brincadeiras nessa minha fase existencial, né? E isso, quando nós saímos da dimensão individual para a dimensão coletiva, nós percebemos que ao socializar as nossas experiências, o conceito de infância se torna plural, porque a nossa existência é plural, né? A partir do momento que nós caminhamos, né, na dimensão coletiva, nós vamos perceber o quão múltiplo é o ser humano, o quão plural é o ser humano, né? E como então nós conseguiremos padronizar um conceito de infância, né? Isso se torna uma atividade bastante dificultosa e bastante custosa, porque a gente já consegue perceber já no prelúdio dessa aula, no prelúdio dessa discussão, que não existe um conceito padrão de infância ao longo da história, né? Esse desenvolvimento epistemológico não se deu de forma linear, né? Em cada período histórico, em cada período social, de acordo às demandas sociais e até mesmo econômicas, né? O conceito de infância, ele se dá de forma bastante diferenciada, né, ao longo da existência. E depois de fazer essa discussão interna, é importante que a gente entenda um pouco a respeito da consolidação da ideia de infância, né? Essa ideia de infância que ela nem sempre esteve concretamente construída na sociedade, né? Demorou muitos séculos para ser reconhecida, né? Esse conceito de infância, essa ideia de infância que nós temos hoje, ela é fruto de uma lapidação histórica que vem desde tempos remotos até os dias atuais, né? E nós vamos perceber, então, que ao longo dos séculos, né, nós tivemos várias conceituações. Quer um exemplo?
A exemplo disso, nos séculos XI e XII, a criança era vista como um ser sem importância. E a duração dessa fase, ela era reduzida ao seu período mais frágil, ou seja, aquele período em que a criança ela não tinha condições de realizar atividades sozinhas, né? Até se chegar num instante, num momento em que, quando se enxergava a condição dessa criança de estabelecer relações, de fazer atividade sozinha de forma autônoma, aí seria o marco inicial da sua inclusão no mundo dos adultos, né? E aí sim, essa criança ela era considerada como um ser existente, como um ser que vive, como um ser social, partilhando seu trabalho e jogos também. Então, não havia essa diferenciação quanto às necessidades da infância e às necessidades do adulto. Eram todos colocados na mesma balança, né? Então, antigamente, a ideia de infância, ela estava assim fortemente ligada à ideia de dependência, né? E, e só se saía dessa fase após conseguir certa autonomia para pequenos afazeres, né? Como as meninas, por exemplo, ajudar as mães em casa, os meninos levar comida, né, para o pai na roça, né? Então percebam que existe uma adultização muito precoce da criança, né? Em que, por vezes, a sua existência era condicionada à sua produção, né? Ao seu trabalho produtivo. Ou seja, essa criança ela não era vista como um ser que necessitava de parâmetros específicos na condução da sua educação. Ela já está, a partir do momento que ela já está inserida no mundo dos adultos, ela consegue se comportar como um. Então, ela também tem obrigações a serem feitas, né? Um historiador francês chamado Philippe Arrier, ele do século XX, né? Ele nos traz uma obra bastante importante e que vai guiar praticamente a nossa discussão ao longo de toda a disciplina, e eu diria que ela não se resume, né? Não vai se resumir apenas a essa disciplina. Vocês vão levar essa obra para a vida e para o trabalho de vocês, porque vocês sempre vão recorrer. Philippe Arrier, ele faz uma incursão histórica muito interessante, onde ele passa por alguns períodos históricos e nos traz algumas ideias de infância que existiam ali, né? Ele tem um livro chamado História Social da Infância e da Família, né? Que é carregado de uma interpretação totalmente polissêmica, né? Ele traz a infância de uma forma que nós não conseguimos compreendê-la dentro de uma caixinha. Nós precisamos ter um pensamento um pouco mais expansivo para poder compreender o conceito de infância, porque a gente vai perceber uma polissemia muito grande, né? Então, o conceito de infância, a consolidação da ideia de infância, para Philippe Arrier, ela se dá de uma forma bastante diferenciada ao longo do tempo, né? Segundo ele, por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou nem a representava, né? Então, criança, infância, né? Isso não existia. E percebam que ele vai além. E nós conseguimos interpretar que, durante essa fase medieval, não se conseguia estabelecer nenhum vínculo afetivo com a ideia de infância. Por quê? Se houvesse a perda de um filho, por exemplo, já se entendia que viria um outro para substituí-lo. Então não havia sofrimento, né? Era uma fase em que não havia essa representação da ideia de infância. Já no século XIII, muda-se um pouco a representação. Aliás, inicia-se a representação, né? Porque a gente sai do século XII ali sem qualquer representação da ideia de infância, e no século XIII nós temos aí a representação angelical da criança. Mas percebam que essa representação ela vem com uma aparência de adolescente com traços efeminados, né?
bastante diferente do que a gente concebe hoje, né, a respeito de infância. Percebam que lá no século XIII já vinha essa questão bastante diferenciada de infância do que a gente tem hoje, né? Posteriormente, Arriet também nos diz que surgiu o modelo de Jesus e Nossa Senhora, ou seja, ele também se refere a essa representação, né, como um adulto em miniatura, né? Então, percebam que não havia uma especificidade na representação, né? A questão imagética da criança era bastante prejudicada em relação ao que se entende hoje por infância, né? Por essa fase existencial. Já lá por volta do século XVI, a criança ela aparece numa arte italiana marcando as novas alterações na concepção a ela atribuídas, né? E quando a gente caminha para o século XVII, a gente percebe que o mesmo foi marcado por uma grande preocupação com a mortalidade infantil, né? E esse fator ele não deixou de ser importante para que se reconfigurassem as preocupações com a criança, né? Então a gente percebe que ali no século XVII nós temos um marco bastante importante porque ele foi decisivo para o surgimento do que chamamos de sentimento de infância, né? E, e nesse contexto, né, nós tivemos a abertura de discussões que envolviam ali médicos, higienistas, psicólogos, pedagogos, sociólogos, né, que intensificaram as discussões a respeito da infância e da criança. E com isso a gente chega numa questão bastante importante, que é o sentimento de infância, quando a gente pretende entender as concepções da infância ao longo da história. Mas o que é sentimento de infância? O que esse termo nos traz? O que esse termo nos remete? Né? Eu vou utilizar o próprio Philippe Arriet, né? Esse historiador do século XX, quando ele nos conduz a um entendimento muito claro do que seria esse sentimento de infância. Quando ele diz que não é sinônimo de afeição pelas crianças, né? Não é uma romantização dessa fase da vida, do sujeito nessa fase da vida, corresponde à consciência da particularidade infantil, ou seja, da peculiaridade que o sujeito nessa fase da vida possui e das suas necessidades específicas, né? É entender que a infância, ela se distingue da vida adulta, que são dois momentos existenciais diferentes. Por isso não faz sentido a representação do adulto em miniatura, né? Então essa questão da adultização da criança, né? A gente percebe que caminha no sentido contrário disso, né? Porque a intenção aqui agora, com a representação do sentimento de infância, é entender essa criança como um adulto em potencial. Ou seja, essa criança, ela é potencialidade e ela é promessa, né? Ela é dotada de uma capacidade de desenvolvimento. Mas percebam, é muito importante que vocês consigam diferenciar adulto em miniatura de adulto em potencial. Por quê? O adulto em miniatura desconsidera as especificidades da criança, desconsidera as especificidades dessa fase existencial. Por isso, a gente precisa entender que isso não foi benéfico na construção do conceito de infância e do sentimento de infância. Já nós temos, por outro lado, uma questão positiva de entender a criança como um adulto em potencial. Por quê? Nós enxergamos que ela é dotada de capacidade de desenvolvimento, né? Então, ela é potencialidade e ela é promessa também, né? E ainda nesse caminho de entender o sentimento de infância, as suas pluralidades, a sua incipiência, né? A Rie ainda destaca dois sentimentos de infância que muito contribuíram para o desenvolvimento da tomada de consciência acerca do que é infância,
né? Então, ele nos diz que durante a história, durante o decorrer da história, nós tivemos dois sentimentos de infância bastante importantes para a gente entender, né, o conceito de infância que a gente tem hoje. O primeiro deles diz respeito à paparicação. É esse mesmo termo. Quando a gente escuta, né, aí nos adágios populares, na nossa convivência do dia a dia, em que é, fulano está paparicando demais o seu filho, Maria está paparicando demais a sua filha, não pode fazer isso, né? É daí que vem esse conceito, né? E o Felipe Arri, ele nos diz que esse sentimento de paparicação, ele, durante um certo tempo, ele distingue a criança do adulto. Por quê? A criança ela era tida como uma fonte de distração e relaxamento para esse sujeito adulto, né? E geralmente essa paparicação ela vinha de mulheres, né? Das mães ou das amas, né? E não era um sentimento muito masculino, não. Ele era majoritariamente feminino, né? Entendia a criança pela ingenuidade, pela gentileza e pela graça de ser criança, né? É daí que vem aquelas atitudes que a gente sempre vê no dia a dia, né? De utilizar eh, a criança como forma de diversão, de brincar com a criança de forma a infantilizá-la demais, de utilizar linguagens balbuciadas para poder entreter a criança, né? De querer chamar a atenção da criança, ou seja, aquela criança ela era tida como uma distração para esse adulto, né? E o segundo sentimento é o sentimento de apego, né? Que agora o foco ele se desvia da questão da paparicação e ele vai em direção à preocupação moral e psicológica da criança, ou seja, essa criança ela depende de um adulto que vai guiá-la, né, que vai guiar a sua mentalidade de forma a entendê-la para poder satisfazer as suas necessidades educacionais, né? Então essa criança agora ela vai ser alvo de preocupação moral, né, por parte desse adulto, nessa concepção de sentimento de infância, bastante importante, citada pelo historiador Felipe Arrier. Mas diante de toda essa incursão, né, nós não só teremos realmente a infância como uma faixa etária diferenciada dos adultos, com interesses próprios e necessitando de uma formação específica na idade moderna, né? Que foi um período de grandes transformações, em que surgiram as bases sociais e econômicas da sociedade atual. Então, a gente consegue entender que o sentimento de infância que a gente tem hoje, que se deu ao longo da história, ele se aproxima mais do que a gente concebe hoje como criança, como infância, a partir da idade moderna, né? Que é ali que vai se entender a criança como um ser que tem interesses próprios e necessidades próprias, né? E essa mudança, né, de concepção de infância, ela vem motivada pela emergência de uma mudança, de uma mudança de noção de família, né? Que antes era centrada muito em amplas relações de parentesco, né? E que se desvia aí para uma concepção mais intimista, né? Em que a criança ela precisa ela é concebida num contexto de privacidade familiar, né? E estimulação do afeto de seus membros, né? Então, não é mais aquela questão de que todos são responsáveis pela educação da criança, de que a criança ela convive com os primos, com parentes, em comunidade, né? Não. Agora, isso se desvia para a questão familiar. A criança, ela pertence a um núcleo, né? Em que possui as suas especificidades, né? E a sua necessidade também de privacidade. E aí, a partir do século XVII, né? Então, nós temos outras perspectivas sobre o saber das crianças, mais especificamente sobre a criança como um sujeito dotado de direitos, né? Que antes não se pensava, né? Até o século XVII,
as discussões se davam muito em torno da paparicação, do apego, da preocupação moral com a criança. Isso que antes disso não tinha nenhuma representação imagética da criança, né? Então, só ali no século XVII que a gente consegue iniciar uma discussão a respeito da criança como um sujeito de direitos, né? E aí vem no século seguinte, século XVIII, XIX e XX, como um grande marco aí na construção de uma base legal de proteção à infância e de proteção à criança, né, com provisão e participação das crianças como um ser ativo também na sociedade, né? Então a gente percebe aí nos séculos, né, 19 e 20 que a gente tem duas concepções de infância que se aproximam muito do que a gente concebe hoje, do que a gente percebe hoje, né? No dia a dia das crianças, no dia a dia desse sujeito, né, que está situado nessa fase existencial, né, que seria a infância ninja e a cyberinfância. Qual que é a diferença desses dois, dessas duas perspectivas de infância, né? Primeiro, a infância ninja ela é destinada às crianças oriundas de classes trabalhadoras, de classes menos abastadas, né? E é daí que a gente se apropria desse conceito de infância ninja como sendo é, a perspectiva daquela criança que ocupa o seu tempo não só nas especificidades da criança como um sujeito que já existe, mas também naquela criança que assume uma responsabilização muito cedo a respeito de atividades no seu dia a dia, como, por exemplo, ajudar nas tarefas de casa, né? Ajudar na captação de renda, né? E aí vem a questão do trabalho infantil também, ajudar na preparação da comida diária, né? Então, essa infância ninja, ela diz respeito a essas crianças que não se dedicam unicamente à satisfação das necessidades de um sujeito que se encontra nessa fase existencial. Já é atribuída a ela algumas responsabilidades bastante pesadas, né, para a sua pouca idade, né? E aí nós temos essa cyberinfância, né, que presume uma tecnologização muito precoce da existência da criança nessa fase existencial, né? Porque as crianças de classes mais abastadas elas já têm aí um arsenal de tecnologia muito grande desde as suas desde a sua primeira idade, né? Desde a sua incipiência existencial, né? E o autor, né, o Philippe Herrier, ele traz que esse sentimento de infância ele se aproxima bastante dos nossos dias atuais, né? Porque essa criança ela está amparada ali por jogos, por vídeos, por aparelhos eletrônicos, né, que substitui e ocupa um bom tempo do seu dia, né? Essa criança ela é muito ocupada, né, na cyberinfância, né? Porque é uma criança que ela tem acesso a shoppings, ela tem acesso à cultura, ela tem acesso a cinema, ela tem acesso à informática, ela frequenta aulas de inglês, né? Em contraponto à infância ninja, que é um período, que é uma perspectiva bastante sobrecarregada de infância para essa criança que vem de classe trabalhadora. Né? E soma-se a isso, né, o fato de que as crianças pobres também têm o seu tempo preenchido pelos afazeres domésticos, né? E cuidar dos irmãos, as tarefas domésticas, né? E esses dois tipos de infância, né, deflagrados aí nos séculos XIX e XX, eles trazem consigo também um sentimento de solidão,
Porque quando a gente fala da infância da criança menos abastada e da infância da criança mais abastada, em todas elas nós conseguimos encontrar lacunas, né? Em que não é suficiente nem a, a tecnologização do dia a dia e também não representa o desenvolvimento da criança atribuir a ela responsabilidades muito pesadas para a sua pouca idade, né? E até porque essa criança, durante boa parte do tempo, na infância ninja, ela vai se dedicar ao cuidado com a família, com a casa, e vai se esquecer das suas próprias necessidades. E na cyberinfância, essa criança vai estar tão cheia de coisas para fazer no seu dia a dia que ela esquece de viver, né? Que ela esquece de aproveitar, de desenvolver as relações interpessoais, né? De conviver com a natureza, né? E se dedica muito às questões tecnológicas, aos aparelhos tecnológicos, né? Então, a infância e os dias atuais, nesse contexto, interessa para a gente, né, saber que, enquanto conceito e estado vivencial, né, é, ele é completamente afetado pelas mudanças sociais, né? A criança, né, que é o sujeito concreto desse período de infância, ela é diretamente afetada e diferenciadamente afetada também de acordo com a classe social, de acordo com o gênero, se é menino, se é menina, né, de acordo com a raça, de acordo com as questões sociais. Isso tudo influencia, né, na questão do desenvolvimento do sentimento de infância. E a gente caminha para a finalização, né, dessa aula e já com o entendimento de que, na atualidade, nós temos algumas concepções que se diferenciam daquilo que a gente viu ao longo da história, né? Então, interessa para a gente saber, né, que no presente nós carregamos marcas pesadas do passado, né? Ao mesmo tempo em que nós reinventamos o futuro. Então, não há como entender o que é infância, quem são os sujeitos da infância, né? E as suas necessidades, sem levar em conta os aspectos biológicos, psicológicos, antropológicos, sociais, né? Isso tudo tece uma complexidade enorme, que é a complexidade do ser humano, né? Então, qualquer criança e qualquer infância que se concebe, né, não se permite ser analisada de forma isolada de contextos sociais. Mas eu deixo uma seguinte reflexão para vocês. Na atualidade, qual a concepção de infância e de criança que nós temos? Se assemelha ao que a gente viu lá na antiguidade? Né? Fica esse questionamento. Eu me despeço aqui e volto posteriormente para a gente discutir a respeito das bases legais que amparam a educação infantil. Abraço e até a próxima aula.